Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31, diz o seguinte: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando o assunto é evangelho, que palavras que você usaria para poder descrever o que o evangelho significa para você? Algumas palavras elas são muito usadas como amor, graça, misericórdia. De fato, essas palavras são muito importantes para que nós possamos entender a grandeza da mensagem do evangelho. Mas tem também uma palavra muito importante que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que é a palavra aliança. A palavra aliança é uma palavra muito importante para que nós possamos compreender um pouco melhor a beleza da mensagem do evangelho. Essa noção de que todos nós estamos debaixo de uma aliança acompanha toda a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse. Não é à toa que o Antigo Testamento é chamado de Velha Aliança e o Novo Testamento é chamado de Nova Aliança. Então, em termos simples, o que seria aliança? A origem da palavra aliança, ela vem do latim aligare, que significa compor ou ligar-se-a. Já no português medieval significa um comprometimento mútuo, ou seja, seja no sentido religioso, político ou jurídico. Ou seja, a aliança ela é uma espécie de acordo, de contrato firmado entre duas ou mais partes e que traz responsabilidades, que traz benefícios, mas também traz penalidades. A aliança é um acordo que vem para poder governar a conduta, né, e a relação das partes aliançadas. E talvez você pergunte: que significado isso tem na minha vida, Daniel? Eu digo para você, tem um grande significado. Porque quando nós olhamos para o Evangelho traz para nós uma narrativa de um Deus que resgata, que salva e que escolhe para si um povo especialista em quebrar aliança. E além disso, esse Deus faz uma nova aliança, e a aliança é essa agora inquebrável. E há um texto que revela isso para nós e que também nos constrange, que enche o nosso coração de esperança, trazendo para nós a consciência do que verdadeiramente é aliança. E que texto seria esse? O texto de Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Uma leitura um pouco extensa, mas que é muito necessária para que nós possamos entender um pouco melhor esse assunto sobre aliança. Acompanha comigo o que diz o texto de Gênesis. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo. Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco?
E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar algo para você, porque talvez você está acompanhando esse devocional, essa mensagem, e muitas dúvidas têm tomado conta de você, conta do seu coração, e talvez você tenha se perguntado e até mesmo perguntado para Deus, assim como Abraão fez: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E observe que talvez assim como você, Abrão também tinha consciência de que Deus é soberano. Abrão tinha consciência da soberania de Deus, mas mesmo assim ele pergunta para Deus, ele pergunta: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E o texto diz no verso 9, respondeu-lhe o Senhor. É o Senhor quem responde as nossas dúvidas, as nossas perguntas. No tempo certo, é o Senhor que responde às nossas dúvidas, às nossas perguntas. Talvez você tenha se perguntado, talvez você tenha perguntado para as pessoas, mas é do Senhor que vem a sua resposta. É o Senhor que responde às nossas dúvidas, é o Senhor que responde às nossas perguntas. E o Senhor disse para ele: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Verso 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumegante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Até aqui, queridos. Essa história aqui ela é um tanto esquisita para nós, né? É um pouco difícil de entender o que está acontecendo aqui, e é aí até que muitos desistem de ler por não conseguirem compreender, mas essa falta de compreensão e essa estranheza com as terminologias, principalmente do Antigo Testamento,
inicialmente é um pouco normal. Nós estamos falando do texto de Gênesis, que tem aproximadamente 3.500 anos, e foi escrito por um povo de uma outra nação, uma outra cultura. Eles tinham outros entendimentos, costumes. Então, é normal que gere estranheza na hora que nós estamos lendo. Mas o que estava acontecendo aqui? Naqueles tempos, naquela região, quando eles iam firmar um acordo, uma aliança, esses acordos, essas alianças eram firmadas por meio de uma cerimônia, por meio de um ritual. Hoje, na nossa sociedade, nós temos os cartórios. Então, se nós queremos firmar um acordo, se nós queremos fazer uma aliança, no caso, as pessoas que querem se casar, elas vão até o cartório e ali elas assinam papéis, ali elas assinam contratos, e esses acordos, essas alianças são feitas ali no cartório. Mas naqueles tempos acontecia uma cerimônia solene, acontecia todo um ritual. E nesses rituais havia derramamento de sangue. E por que isso? Por que havia derramamento de sangue? Qual era a ideia por trás de tudo isso? A ideia era que a vida estava no sangue. Então o sangue representaria muito bem aquilo que existe de maior valor para ser entregue ali como penhor, para ser entregue como garantia. Se hoje um imóvel, por exemplo, pode servir como garantia, naqueles tempos o que eles usavam como garantia era a vida. E o sangue representava muito bem o valor da vida. E aí o que acontecia? Nessas reuniões acontecia o sacrifício de animais, o derramamento de sangue desses animais, e a parte mais importante, que era aquilo que selava o acordo, selava a aliança, acontecia quando juntos, aquelas pessoas que estavam fazendo o acordo, fazendo a aliança, elas passavam no meio das carcaças ali dos animais que foram mortos e partidos ao meio. Os termos eram apresentados, cada um lia ali a sua parte do contrato e se chegava num acordo. E os animais eram mortos, o sangue desses animais era derramado no chão e esses animais eram cortados ao meio, e no meio dessas duas partes dos animais aquelas pessoas passavam. E por que as partes que estavam firmando o acordo passavam no meio das partes dos animais que haviam sido mortos? Porque quando eles passavam juntos ali no meio daqueles animais mortos, no meio daquele sangue todo no chão, a declaração que o ato de passar ali no meio significava era o seguinte: olha, eu estou assinando esse contrato, estou concordando com os termos dessa aliança, e que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, caso eu não cumpra a minha parte na aliança. Era isso que esse ritual, que essa cerimônia significava. E lá em Jeremias, no capítulo 34, os versos 18 ao 20, nós vemos um exemplo muito claro dessa prática, que diz o seguinte: entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença. Quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal, isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida às aves e os animais. E aqui fica muito claro que Deus havia feito uma aliança com o povo havia feito uma aliança com Deus, mas o povo não cumpriu com a sua parte da aliança e as consequências vieram sobre eles. Agora, quando Abrão pergunta ao Senhor
como ele saberia que a promessa do Senhor iria se cumprir? O que foi que Deus fez? Deus firmou com Abraão uma aliança. Só que percebam uma coisa aqui comigo, e é aqui onde a gente entende muita coisa. Porque como nós vimos agora, quando uma aliança era firmada, todas as partes envolvidas tinham que passar no meio das carcaças dos animais sacrificados, concordando que o mesmo destino dos animais viriam sobre eles caso eles não cumprissem com os termos da aliança. Só que na aliança que Deus estabelece com Abrão, Abrão não é levado a passar no meio dos animais. Quem passa sozinho no meio dos animais é o próprio Deus. Nós vemos no texto aqui a manifestação de um fogareiro esfumegante e uma tocha acesa. E por toda a Bíblia, nós vemos a presença de Deus sendo representado pelo fogo ou como o fogo. Por exemplo, quando Deus vai se revelar a Moisés no monte, a Bíblia diz, e tem até uma canção muito conhecida que diz que a sarça ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Era a manifestação do próprio Deus ali naquela sarça. E por vários outros textos nós vemos a presença de Deus se manifestando como fogo. E a própria expressão fogareiro esfumegante é uma metáfora usada na Bíblia para representar o fogo, ou do juízo, ou da presença de Deus. Então, quando no verso 17 diz que depois que o sol se pôs, veio uma grande escuridão, e eis que um fogareiro esfumegante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais, era o próprio Deus passando entre os pedaços dos animais e assumindo um compromisso carregado de amor, de graça e de misericórdia, de que se Abraão, mesmo não tendo passado entre os pedaços dos animais, não cumprisse com a sua parte na aliança, o próprio Deus seria sacrificado. O próprio Deus sofreria a punição, o próprio Deus sofreria o castigo. Era o próprio Deus dizendo: se você, Abrão, não cumprir com a sua parte na aliança, não será a sua vida que estará em jogo. Se você não cumprir com a sua parte na aliança, Abrão, não será você que vai morrer, mas eu morrerei no seu lugar. E o que isso representava? Representava uma aliança inquebrável que Deus iria séculos depois estabelecer com o seu povo. Um povo especialista em quebrar alianças, um povo especialista em fracassar com os seus acordos. Séculos depois, Jeremias profetizou dizendo: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. E séculos depois, essa nova aliança foi estabelecida por meio de Jesus Cristo, que foi a vida entregue no lugar de todos nós, quebradores de aliança. A Bíblia diz, João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima
acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nova aliança foi estabelecida por meio de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, aquele que morreu por causa da nossa quebra de aliança, aquele que morreu por causa da nossa quebra no contrato. E talvez você pergunte, mas eu não pedi para que ele fizesse nada disso, eu não assinei contrato algum. E eu digo para você, você não precisou pedir, você não precisou assinar nada, você estava com um grande problema e Deus resolveu para você. Você não precisou assinar absolutamente nada, você não precisou fazer absolutamente nada, porque Deus fez tudo o que precisava ser feito no seu lugar. Agora a pergunta que fica é o quão grato nós, quebradores de aliança, somos por essa nova aliança inquebrável que Deus instituiu por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos livrando da condenação eterna e nos dando vida eterna em Cristo. Quão grato somos por essa nova aliança. Aliança para nós é muito mais do que um contrato assinado. Aliança para nós representa o sangue do Filho de Deus derramado no nosso lugar. Aliança para nós é muito mais do que um contrato assinado. Aliança para nós representa o sangue do Filho de Deus derramado no nosso lugar. E eu quero terminar esse devocional perguntando para você o quão grato você tem sido por essa aliança. Eu quero abrir um breve parênteses para dizer, eu confesso que ultimamente e por diversas vezes na minha vida, eu não tenho sido tão grato por essa aliança, por essa nova aliança. Diversas vezes eu desprezei o valor da vida que foi entregue no meu lugar. E eu quero falar com você que talvez tenha sofrido essa mesma dor. Quero falar com você que talvez tenha sofrido com esses mesmos pensamentos. Ainda há esperança. Ainda há esperança e essa esperança está em Cristo. E pode ter certeza que quem está falando com você sabe, sofreu e sofre na pele diariamente. Talvez não a mesma dor, mas uma dor parecida com a dor que você está sofrendo agora. Por isso eu estou abrindo esse parênteses aqui, para que talvez essa mensagem possa alcançar um lugar especial no seu coração no dia de hoje. Porque por diversas vezes eu desprezei essa nova aliança, essa aliança inquebrável, o valor da vida do Filho de Deus que foi entregue no meu lugar. Há mais de 2 anos e meio eu sofro com depressão. Eu pregava, eu ministrava, eu lidava com pessoas deprimido, completamente já tomado pela depressão. Eu não falava sobre nada disso com ninguém e ninguém também percebia. Porque enquanto eu estava na frente de todos eles, eu conseguia disfarçar muito bem. Só que o quadro foi só piorando, até que algumas pessoas começaram a saber, porque por 2 vezes eu tentei tirar a minha vida. Desprezando completamente o valor dessa nova aliança, desprezando completamente o valor da vida do Filho de Deus que foi entregue no meu lugar.
achando que com isso eu ia tirar de dentro de mim a dor e a angústia que eu sinto diariamente, quase que todos os dias. Mesmo medicado, ainda tenho pensamentos que eu não queria que estivesse dentro de mim. Mesmo medicado, ainda tenho sentimentos que eu não queria que estivesse dentro de mim. E por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez você está enfrentando a mesma coisa. E eu digo para você, ainda há esperança. Porque se eu estou aqui comunicando essa mensagem para você, já é um sinal, um testemunho de que há esperança. Porque eu poderia não estar aqui pelas coisas que eu tentei fazer com a minha própria vida, eu poderia não estar aqui, mas eu estou comunicando essa mensagem para você porque ainda há esperança. A esperança. A esperança porque o Filho de Deus se entregou por nós. A esperança porque o Filho de Deus fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. E se Ele fez por nós aquilo que era mais impossível, que era pagar o preço pelos nossos pecados, Ele pode fazer por nós. Ele pode fazer por nós aquilo que nós achamos impossível dentro dessa depressão. Ele pode fazer por nós aquilo que nós achamos impossível dentro da angústia que nós sentimos. Então, eu digo para você, ainda há esperança. Só se esforce para que a cada dia você consiga acordar e, acordando, você seja grato por essa nova aliança e por essa nova vida que Deus te concedeu, que Deus nos concedeu. E por mais que seja uma caminhada dura, por mais que seja uma caminhada árdua, por mais que só você saiba o que se passa dentro de você, você vai conseguir vencer isso. Creia, tenha esperança. O texto que nós lemos diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Sabe o que isso significa? Crer. Crer foi o que fez toda a diferença na vida de Abrão. Crer é a única coisa que vai fazer total diferença na nossa vida. Porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não temos força para nada. Que esse devocional, que essas palavras alcancem a sua vida.